Fala galera, aqui quem tá falando é o Thiago LC. Sou amigo do LC, aquele youtuber que basicamente lembra daquele lado. Na hora de virar esquizofrênico, eu fui o cara que falou. Então, quer que eu bote meu voz? Vou mostrar aqui rapidinho. Ai. Então vamos pro vídeo logo. Vou parar de enrolar. A imagem mostrada nesse vídeo fazem parte de uma obra digital de forças tudo fictício, rapaziada, não precisa ficar com medo não, é tudo falso. 29 de novembro de 2006, Garry's Mod era oficialmente lançado. Puta merda. Esse foi o início de uma nova era. Exatamente. A era dos memes mais aleatórios possível, animações mais estranhas e as coisas mais aleatórias possível, tudo tinha no Garry's. Tudo isso e muito mais no Garry's Mod. Então, compre agora por apenas todo o seu dinheiro e seu rim. Infinitas possibilidades e que geraram os momentos mais engraçados que a internet poderia imaginar. Mano, coisas engraçadas e autoras. Entre o céu e a terra você poderia criar coisas como alertar as pessoas sobre o risco de comprar uma goiaba ao invés de pegar o ônibus. Mas enfim, eu não tô aqui pra falar sobre um legado. Eu passaria papo de horas explicando o motivo desse jogo. Essa ferramenta ser tão importante pra internet no geral. Sim, Mas vamos guardar tipo, tem um youtuber gringo que eu gosto muito. Eu acho que vocês não devem conhecer. Que ele fica fazendo o que ele faz, ou ainda eu acho que ainda faz, ou usava Garry's Mod pra fazer animação, aí os vídeos dele. Vídeo futuro, pois isso ficava bom. Hoje é terror. Eu tô, na verdade, usando o Gmod pra introduzir vocês ao assunto do vídeo. GM Construct, um mapa que vinha por padrão dentro do Garry's Mod, uma área ampla feita pra você fazer o que quiser, assim como o jogo inteiro. Só que esse mapa possui uma atmosfera tão vaga que chega a ser estranho. Você tá ali sozinho e no fundo existe um pequeno lugar com uma porta que leva para uma sala totalmente escura. Eu tenho certeza que esse mapa já deixou muita gente desconfortável e por muito tempo se popularizou que algo de ruim acontecia nesse mapa, que coisas estranhas apareciam de longe naquela porta e tudo isso gerou Isso daí já é de um outro ARG do Garry's Mod. Confiança em quem queria brincar nesse mapa em específico, mesmo que originalmente nada acontecesse aqui. Era só um mapa feito assim de propósito, uma tela em branco para que você pintasse o que a sua mente pedia, mas por conta, né? Já que é pra pintar, então eu posso pintar primeiro pá. Essa estranheza, um misticismo foi criado em cima do próprio GM Construct e várias histórias medonhas tinham esse local como plano de fundo. Ao decorrer dos anos, várias lendas urbanas surgiram do mundo dos jogos. Tipo a clássica do Pé Grande GTA San Andreas e também do cara da Serra Elétrica, que não vou falar o nome porque YouTube, né? E mesmo que tudo aquilo que era dito fosse mentira, já era o suficiente para chegar no imaginário popular e deixar milhões de pessoas assustadas, principalmente o público infanto-juvenil ou então uma pessoa muito cagona. Um exemplo mais prático ainda sobre o que eu tô falando é essa imagem aqui. Uma única... Já não passa nem mais Wi-Fi. Só de ver essa imagem, nem passa mais Wi-Fi. A imagem conseguiu fazer a mente de uma comunidade inteira. Foi simplesmente avassalador. E chegou ao ponto de que muitas pessoas devem acreditar até hoje que o Herobrine é canon, sendo que ele nunca fez parte do game. Mas as condições eram perfeitas para essa histeria coletiva. O Herobrine apareceu na internet pela primeira vez em meados de 2010, uma época em que o Minecraft já era só mato, quase que literalmente. Mal tinha bioma nessa porra. E as pessoas meio que esperavam por isso. Um update que adicionaria esse inimigo raro e assombrado poderia sim ser uma possibilidade, tirando a parte de que ele era o irmão falecido do Notch. Os exemplos são infinitos, mas essa teoria que ele é o irmão perdido no Norte. É tipo a teoria que Pokémon está deixando aí. A teoria ruim, caramba. histórias têm algo em comum, fizeram a sua experiência com o jogo mudar pra sempre. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já
Sim. mais inocente do mundo. Sim. Você... Eu já joguei uma versão do Xbox 360 de Minecraft. Meu irmão, eu tava já a solidão que tava, tinha nada ali. Só os villagers, apenas eu, os villagers e alguns animais. Meu irmão, eu tá com medo de algum bicho tá me observando, algo ali quando tá jogando, ou o próprio, sei lá, parecer um capeta do jogo. Com certeza escutou alguma história macabra e ficou com medo de jogar GTA San Andreas, por exemplo, um Shadow of the Colossus, um Team Fortress 2. Imagina você tá tranquilo na partida e isso do nada acontece. Talvez essas histórias não fossem tão mentirosas como ele. Mas essa cara de sniper me deu medo, mas é meio estranho. É um cano. Até que Fortress tem isso, mano. Team Fortress Anomaly é o caso clássico de coisas estão acontecendo no meu jogo. E assim como o Minewatch, tinha alguém gravando e colocando vídeo em fóruns e no YouTube pra ver se alguém aparecia dando um norte. Só que infelizmente a primeira pessoa que relatou essas anomalias em vídeo já estava meio atrasada. Esses eventos sobrenaturais já estavam acontecendo antes, confirmando que não era um caso isolado e podia acontecer com qualquer pessoa. Então, em vez de assistirmos esse vídeo do relato que foi postado em 14 de janeiro de 2024, vamos voltar no tempo em 3 de abril de 2023 com o vídeo. O vídeo inicia com o jogador escolhendo a sua classe e após isso ele vai até os outros players que estão em mais um dia normal como jogadores de Team. Exatamente. Ele dá uma viradinha pra olhar o mapa, só que ao voltar poucos segundos depois, a festa tinha acabado. Todos os players haviam sumido. Ele começa a procurar o pessoal e se depara com o corpo de um deles caído no corredor, um sniper. Andando mais pelo mapa, ele percebe que ainda tem uma pessoa por ali, que de início parecia estar se escondendo, mas depois parecia na verdade estar atraindo o jogador. Ele vira em uma esquina do mapa e vê um player de longe, só que ao chegar perto, isso daqui acontece. A criatura que usa o modelo do sniper com olhos esbranquecidos simplesmente começou a mudar a estrutura do mapa. Mas não só isso, ele também começou a perseguir deliberadamente o jogador, apenas para que no final levasse ele de volta para o mapa onde estava. Vemos também que nesse final, o sniper azul que tínhamos visto morto no corredor estava na festinha, só que ele estava agindo de forma estranha, olhando de um lado para o outro. Vou sair daqui, mano. Agora em outro mapa, o vídeo começa com a partida já em andamento, com o game da pessoa supostamente normal até aqui, tirando o fato que ele tá dando umas travadas bem cabulosas. No meio da partida, o jogador percebe algo estranho, uma figura caminhando lentamente pra dentro do túnel. O engenheiro que tava do lado parecia também ter visto aquilo, já que ele começa a encarar o local. Então talvez o jogador não estivesse ficando tão louco assim. Vamos lá dentro à procura da criatura, mas não conseguimos encontrar nada. Esse daí violou de novo. Mais uma vez somos teleportados para o mapa Too Fort, a casa das entidades. O jogador começa a ouvir gritos, como se realmente existissem players ali tomando dano. E em poucos segundos, percebemos que estamos na mesma situação de antes. O sniper morto no corredor. Mas dessa vez, o jogador tenta fugir para o lado contrário. Mas aquilo não iria adiantar de nada. O vídeo inicia em outra partida, só que dessa vez nós não somos o scout, e sim o coitado do sniper, aquele que sempre aparece morto ou então possuído. Nesse caso, Voltei aqui. ou então possuído. Nesse caso, o sniper não tá com o exame de vista em dia e a minha suspeita é que ele tá com um nível avançado de catarata, pois a parte mais assustadora desse episódio é essa gameplay fecal, onde o coitado não consegue acertar um tiro. Até eu Facão para ver se consegue diminuir a vergonha que passou enquanto gravava, e assim como da última vez, o jogo começa a travar, até o sniper dar esse tiro mega aleatório. O tiroteio para, todos os jogadores ficam
estáticos e ele aparece de longe. A minha suspeita é que ele cansou de assistir aquela barbaridade e parou todo mundo para que o Sniper acertasse pelo menos uma vez. Um verdadeiro herói. O Sniper, assim como os outros, havia sido teleportado para o Tio Forte e aqui temos uma interação estranha. Conseguimos ver o Scout que protagonizou o último episódio, aquele mesmo cara que ficou com medo e pegou a direção contrária, só que infelizmente, poucos segundos depois conseguimos ouvir o som dele sendo pego. O Sniper anda naquela mesma direção, só que ao contrário do outro jogador, ele encontrou uma porta. Aquela seria a possível saída daquele lugar? Não, uma armadilha, certeza. Que Eu isso, acho que Heavy? nunca vamos descobrir. Agora acompanhamos o caso de um engenheiro. Eu achei interessante que nunca se trata de apenas um jogador. Na verdade, são várias pessoas diferentes passando por essa situação. Mas enfim, olha ali o Heavy, observa na próxima vítima. O engenheiro começa a explorar o mapa para tentar encontrar aquele Heavy que estava ali próximo da ventilação. Ele encontra um Pyro no meio do caminho, mas logo depois ele escuta o seu amigo sendo morto. E ele também quase é pego nesse processo. O mapa começa a mudar, portas abrem e fecham como se estivessem sendo controladas, e através do vidro, algo estava explodindo. Diferente dos outros jogadores, o engenheiro teve a sorte de não ser teleportado pelo Heavy, que parece ser bem mais filho da puta. O Sniper, ele realmente gosta de assustar, ele gosta de ser sádico. Diferente do Heavy, que eu nunca tinha falado com o Heavy, ele é um cara, não sei de onde, eu acho que é um canal que tá vendo da história, tem importância história, acho que sim, tem quadrinhos e sim, tem uma história, onde o Heavy é um cara calmo e tudo mais. Aqui nesse episódio eu vou poupar um pouco da sanidade de vocês, porque simplesmente acontece a mesma coisa das últimas vezes. O jogo da pessoa começa a travar e vocês já sabem, significa que alguma coisa entrou na partida. Dessa vez a forma que o jogador foi teleportado é diferente. Ele morre na partida e quando ele respawna, o mapa tá todo mudado. Como sempre, não tem mais ninguém ali e simplesmente tá tudo escuro. Eu acho que as anomalias querem mostrar pra gente do que elas são capazes. Não vemos a criatura em nenhum momento que estamos caminhando na escuridão, mas dá pra sentir que elas estão por perto. Já no início conseguimos ver uma porta fechando, que prova que tem alguma coisa ali. No final, o soldado entra em um túnel e é puxado pra escuridão, revelando que o que tínhamos ali, na verdade, era um engenheiro completamente deformado. Bom, o é o seguinte, todo mundo que é atacado se torna uma entidade. Então, o primeiro caso seria do Sniper, que teria algum outro Sniper muito tempo antes que você acumulou aquilo com ele. Depois seria o Scout, ao mesmo tempo o Sniper azul. Então seria o engenheiro e agora o Soldier. Antes de irmos para o último capítulo até então dessa saga, temos mais 2 vídeos lançados em formato de SFM. Pra quem não sabe, SFM é a sigla para Source Filmmaker, e são vídeos feitos usando essa ferramenta de animação e também de modelagem, que inclusive é de graça, e é por isso que existem vários vídeos com essa sigla na internet. Os 2 vídeos em questão são The Too Forte Basement e TF2 Anomaly Still Fault Footage. Ambos os vídeos mostram um novo personagem transformado em anomalia, e nesse caso é o Spy. Esses vídeos seguem um formato de gravação encontrada. Em Too Forte Basement, vemos o engenheiro no mapa, como sempre, e o Spy tá procurando ele. Quando tenta fugir, ele é teleportado para uma sala junto com o Spy, e após isso ele é atacado. Nota-se que o Spy, na sua versão anomalia, fica muito parecido com o engenheiro que vimos nos túneis, com o corpo todo esticado e também deformado. Em Anomaly Still... Mano, com certeza aquilo é próprio. É o Spy que... Minha teoria é a seguinte, na verdade, tudo isso é um Spy, alguma consciência, alguma inteligência artificial tomou consciência própria e tá querendo assustar os jogadores, ou isso é só maluquice, ou alguma outra coisa, tipo fantasma tá no jogo, e com certeza não é isso. E ele tá no Spy, então o Spy consegue virar os outros, então qualquer anomalia que acontecer com os outros, então ele pode transformar nos outros. Então por isso que a gente vê um Sniper, um Heavy,
É tudo os pais, só que com certeza ele muda também umas características dele quando ele muda. E ele precisa se alimentar, meio que, sei lá, da alma dos jogadores, tá ligado? Alguma coisa assim. Essa é a minha teoria. Pau de footage, vemos o engenheiro mais uma vez sendo caçado pelo Spy, que fica chamando a atenção dele, mexendo coisas no cenário e fazendo sons estranhos, até chegarmos na hora que o ataque é finalmente realizado e tiram a vida do pobre engenheiro. No final do vídeo, a câmera cai no chão e segundos depois o bandidão da série pega ela, o Sniper, que nesse ponto já virou chefe de organização criminosa. Ele só manda os outros pra matar e fica fiscalizando de longe. Após todas essas filmagens, finalmente chegamos no último episódio da série. Me ajude, o meu TF2 está assombrado. O nome é autoexplicativo, mas relaxa que nesse episódio tem umas coisas bem interessantes. O vídeo começa com um cara treinando sozinho de engenheiro, até que ele começa a ver vultos de outro jogador dentro daquela mesma sala. Olhando de relance, percebemos que é o Sniper, usando aquela velha tática de assustar a pessoa primeiro e depois dar o jumpscare. O jogador sai do PC, vai preparar um lanche e nesse momento o jogo começa a dar umas travadas bem brutais. E como nós vimos juntos em episódios anteriores, isso significa que a sala foi invadida pelas anomalias. Vemos até que uma delas para no horizonte para observar o player. E como sempre, é o desgraçado do Sniper. Só que nesse caso é diferente. O Sniper já estava dentro do server antes daquelas travadas. Isso é um fato, mas quando paramos para observar mais atentamente, percebemos que aquela anomalia que estava observando, na verdade é o Sniper azul. Ambos os Snipers são entidades diferentes, só que pelo visto, o vermelho seria o que tem mais moral dentro da gangue dele. Isso só dá mais indícios que essa provavelmente é a anomalia mais perigosa, já que consegue invadir servidores e alocar players em outros mapas muito rapidamente. O jogador nem havia percebido que tinha um sniper na sala. Ele só descobriu. Tá dentro da minha mochila. Deixou claro que ele estava ali. E além disso, ele é diferente das outras anomalias, que são violentas e sádicas, como o Heavy e o Spy. Os snipers aparentam ser bem mais metódicos. Após ficar olhando de longe, o sniper abre um daqueles portais brancos que vimos antes. Desculpa pela minha tia pra vídeo. Não fica claro em nenhum momento da série do que se tratam esses portais. Só que talvez vai ser de onde que eles saem e entram em cada mapa. Para o tio forte ou então para a dimensão deles. O engenheiro, em vez de desinstalar o jogo e nunca mais querer saber de TF2 na vida, volta para dentro da cabana como se nada tivesse acontecido. E depois disso, ele começa a ouvir barulhos como se outra pessoa estivesse próxima dele. Logo depois, isso daqui acontece. A anomalia jogou ele pra dentro de uma partida, o que não faz o menor sentido, até o sniper aparecer do lado dele e fechar o game. Olhando para a data na área de trabalho, descobrimos que estamos em 2011 e pelo visto a maioria dessas invasões aconteceram nessa época, considerando a qualidade das outras imagens. Só que não se sabe se essas coisas acontecem até os dias atuais. Assim como outras séries de digital horror envolvendo games, Team Fortress Anomaly segue essa fórmula de jogo assombrado que costuma ter uma entidade que observa de longe. Garry's Mod, por exemplo, possui diversas séries e ARGs com essa temática, e isso até virou um meme na comunidade. Então, para se destacar no meio das séries de terror, o bagulho ao menos tem que ser bem feito e interessante de assistir. E para isso, eu tiro o meu chapéu para essa série. Existe todo um trabalho de criar uma ambientação, mostrar para o espectador que, porra, mano, agora deu merda, meu jogo tá sendo assombrado, ou no pior dos casos invadiram um PC. Seja na movimentação do jogador ao ficar assustado, ou também nos sons que são feitos no jogo para nos alertar. Sempre tem detalhes mínimos antes do susto, fazendo com que não seja algo tão espontâneo. O criador da série te prepara, fazendo todo aquele clima de tensão. Tudo isso dividido em curtas, não é uma história totalmente jogada na sua cara. Tem alguma coisa maior se formando nas sombras, enquanto pequenos fragmentos de uma lore são entregues para nós. É muito difícil dizer o que está acontecendo, se os jogadores pegos pelas anomalias são transformados nessas coisas, ou se realmente se trata de um ser que tomou consciência e aos poucos está destruindo o jogo, como se fosse um vírus inteligente. Se for isso, eu acho muito engraçado que ele sempre dá uma paradinha pra trollar e assustar os jogadores. No pior das hipóteses... Uma série curta, foi divertido, mas não foi tá com intuito de ter uma lore mega aprofundada por enquanto. Pode ser aquele clichê de jogo assombrado, como a gente viu com Herobrine e vários outros pela internet com o passar dos anos. Mas enfim, eu sei que muitos de vocês vão se perguntar o porquê de eu trazer
fazer essa série pro canal, um Digital War de Team Fortress? E a resposta é muito simples. Eu só achei muito interessante pra passar despercebido. E é bom que eu entre mais nesse universo e comece a explorar outras séries e mods de terror baseados nos games da Valve. E acreditem em mim, tem muita história pra ser contada. Só que por hoje, eu fico por aqui. E o vídeo é esse, então... Tchau.